Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 19ª rodada, última rodada do primeiro turno. Lembrando que um campeonato brasileiro completamente sem isonomia, um campeonato brasileiro completamente desequilibrado, onde a CBF destrói o seu produto. Um campeonato brasileiro onde não demorou para se tomar atitude em relação à tragédia do Rio Grande do Sul. Um campeonato onde não se parou na Copa América, tentando levar vantagem de alguma coisa. Ou seja, um campeonato que o campeão, na minha opinião, sempre vai ter a interrogação. Será que seria o campeão se tivesse igualdade? Os que caíram, será que iriam cair se tivesse igualdade? Ou seja, um campeonato que, na minha opinião, não tem credibilidade nenhuma, e ainda mais acontecendo alguns erros de arbitragem, algumas coisas grosseiras. Algumas coisas grosseiras que realmente você tem que começar a desconfiar, porque tem alguma coisa de errado nessa situação. Eu, sinceramente, estou começando a desacreditar que é só ruindade. Sinceramente, estou começando a desacreditar que é só ruindade, mas pode ser que seja só ruindade mesmo. Mas eu estou começando a desacreditar. Então, com o término da 19ª rodada, com alguns times devendo 5 jogos, o Internacional está faltando 5 jogos, só tem 14, outros 17, outros 18, mais da metade dos times não tem 19 jogos. Então, irmão, quem terminar na frente nessa 19ª rodada, sinceramente, não quer dizer que foi o campeão. Porra, o que quer dizer ser campeão do primeiro turno? Porra nenhuma. Porque está completamente. Só para dar um exemplo, o Botafogo terminou com 40 pontos, com 19 jogos, mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo, que tem 18 jogos e tem 37 pontos. Ou seja, a classificação mentirosa. E falando em Campeonato Brasileiro, em classificação mentirosa, tivemos o confronto no Maracanã do Fluminense, na zona do rebaixamento. Fluminense que ficou por muito tempo na última colocação, um Fluminense destruído pelo Diniz esse, campeão da América, mas que destruiu o que o Fluminense tinha e estava fazendo uma campanha pífia, medonha, ridícula, sendo o pior time do país. E aí chega o Mano Menezes para fazer alguma coisa. Então, qualquer coisa que o Mano Menezes fizesse no Fluminense seria melhor do que o Diniz. Qualquer coisa mesmo que ele fizesse seria melhor do que o que o Diniz estava fazendo. E parece que está fazendo alguma coisa. Um beabá, um feijão com arroz, que é o que dá para fazer, né? O Fluminense também afastou alguns jogadores, contratou outros, e aí está tentando, né, de uma forma ou de outra, iniciar o Campeonato Brasileiro. Bom, se enfrentaram e o Fluminense venceu o Palmeiras por 1-0. Palmeiras, que queria ficar colado no Botafogo, não ia conseguir passar o Botafogo, mas ficaria colado ali, sei lá, a 1, 2 pontos do Botafogo, brigando pelo título, mas perdeu para o Fluminense por 1-0, foi ultrapassado pelo Flamengo. O Flamengo ganhou do Vitória de 2-1, mas continua na briga, mas tem que melhorar. A torcida do Palmeiras reclamando bastante pelo jogo que fez e também pelo resultado. Então, vamos falar rapidamente sobre Fluminense 1, Palmeiras 2, Fluminense vindo aí da segunda vitória consecutiva, né, com o Mano Menezes. O Mano Menezes já fez mais do que o Diniz no Campeonato Brasileiro, né? O Mano Menezes tem uma derrota, um empate e 2 vitórias. A campanha do Mano é melhor do que a do Diniz, para ver como é que a do Diniz foi uma merda, né? Então a gente vai falar sobre essa vitória, sobre a derrota do Palmeiras, sobre a classificação, sobre o próximo jogo e, lógico, fazendo a minha análise, fazendo a minha resenha, dando a minha opinião. Então eu peço a você, meu amigo torcedor,
do Fluminense, meu amigo torcedor do Palmeiras, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui para a classificação. Com esta vitória, o Fluminense, obviamente, continua ainda na zona de rebaixamento, porque tinha uma pontuação muito baixa. Está ali na 19ª colocação com 14 pontos. Em 18 jogos, o Fluminense tem um jogo a menos. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense ganhou 2, empatou 2 e só perdeu uma. Ou seja, o Fluminense vem sim em evolução. Tem um jogo a menos que o Vitória, que é o primeiro time na zona de abaixamento, mas tem um jogo a menos do que o Cuiabá. O Cuiabá tem 17 pontos, mas 2 jogos a menos. E o Fluminense tem 1 a menos. A missão, amigo tricolor, do Fluminense ainda é muito complicada. Vamos lá para aquele tal dos 45 pontos. O Fluminense ainda precisa de 31 pontos. 31 pontos. O Fluminense tem que fazer 20 jogos. O Fluminense tem 60 pontos em disputa. O Fluminense tem 60 pontos em disputa. O Fluminense tem que ganhar, tem que fazer 50%. O Fluminense tem que fazer 50% dos jogos, ou dos pontos. Ou seja, de 20 jogos, tem que ganhar 10. Tem que ganhar 10. Tem que perder o mínimo possível. Então, o Fluminense tem que fazer uma campanha no segundo turno de time que vai brigar pelo título. O Fluminense tem que fazer uma campanha de quem vai brigar pelo título. Tá? Senão, o Fluminense, apesar de melhorar, vai ser rebaixado do mesmo jeito. Então, o Fluminense está melhorando? Tá. Mas ainda é um dos candidatos a cair. Porque tem 20 jogos a fazer, 60 pontos que percorre, mas tem que acertar. Mas tem que fazer 50% dos pontos. 50% dos pontos. É muito complicado. Magalhães, mas e o futebol do Fluminense? Já não dá para acreditar que possa fazer isso? Eu vou dar a minha opinião. Tá? Eu vou dar a minha opinião sobre isso. Beleza? Então o Fluminense está aqui na 19ª colocação com 14 pontos. E o Palmeiras, que perdeu, está na 3ª colocação com 36 pontos, com 19 jogos. Só que o Fortaleza tem 33 pontos e um jogo a menos. O Fortaleza pode chegar aos mesmos 36 pontos. Só que não passa o Palmeiras, porque o Palmeiras tem 11 vitórias e o Fortaleza só 9. Então, o Palmeiras perdeu a sua posição para o Flamengo, que tem 37 pontos, com um jogo a menos, tá? E fica atrás do Botafogo a 4 pontos. Mas o Palmeiras, apesar da derrota, ainda briga pelo título. Os campeonatos são diferentes. O campeonato do Palmeiras é brigar pelo título e Libertadores, e o campeonato do Fluminense é brigar para não cair. Tá? E aí, vamos lá. Na próxima rodada, o Palmeiras joga em casa contra o Vitória, que é a primeira rodada do turno, do retorno melhor. O Palmeiras joga contra o Vitória em casa e o Fluminense joga fora de casa contra o Bragantino. O jogo do Palmeiras é menos complicado do que o jogo do Fluminense. O Fluminense pegar o Bragantino lá é muito complicado. E aí, eu sei que vocês vão me perguntar, Magalhães, o Fluminense melhorou? Sim, o Fluminense melhorou. Já dá para pensar em algo maior? Não, porque na minha opinião, a melhora do Fluminense é em relação ao que tinha com o Diniz. Nada. O Fluminense, com essa melhora, vai conseguir sim brigar para não cair. Agora, brigar por coisas grandes, com o futebol que está jogando até o momento, não. O futebol do Fluminense até esse momento, lógico, é o início de trabalho do Mano. O Mano está fazendo um feijão com arroz.
que nem isso tinha. O Mano está fazendo um feijão com arroz, está ajeitando o sistema defensivo, obviamente, com o Thiago Silva ali atrás, já dá uma melhorada muito grande, apesar da idade. Ele tem muito mais qualidade que todos os outros zagueiros que o Fluminense tem. O Thiago Silva sozinho, ele é melhor que muita zaga que tem no Campeonato Brasileiro. Tá aí, contratou, vai contratar um zagueiro, tem que ser mesmo de qualidade, um zagueiro, tá fazendo o basicão, tá se defendendo, tá tentando sair no contra-ataque, tá tentando criar, mas tudo com muita cautela. Então o futebol do Fluminense ainda você não pode dizer que é um futebol que você possa pensar em algo maior, aonde você possa dizer, não, com esse futebol eu vou ganhar as 10 partidas que eu preciso. Não dá. Ainda não dá. Tá? Não dá para falar, mas pelo menos começou a vencer. Sei que a torcida do Fluminense não vai gostar do que eu estou falando, que eu já estou vendo torcedores do Fluminense viajando na maionese. Já tem torcedor do Fluminense que é arrego, irmão. Tem torcedor do Fluminense que está sonhando já. Porra, pelo amor de Deus. Já estamos sonhando com mais um título da Libertadores. Com o futebol que está jogando não dá, irmão. Com o futebol que está jogando não dá. Ainda. Quem sabe o Mano consiga acertar. Mas hoje não dá. Hoje o Fluminense está fazendo um futebol feijão com arroz, um futebol pragmático para conseguir ponto. Só. Futebol pragmático para conseguir ponto. E só. Para pensar em outras coisas, ainda falta muita coisa. Mais do que o Fluminense precisa. O Fluminense tem que pensar em Copa do Brasil? Não. O Fluminense tem que pensar em Libertadores? Não. O Fluminense tem que pensar em sair da zona de abaixamento. Livrar a cabeça no Campeonato Brasileiro. Esse é o campeonato. E o futebol que o Fluminense está jogando e jogou contra o Palmeiras, apesar de ter vencido, futebol pragmático para quem está pensando em ponto. Tá? E o Palmeiras? O Palmeiras também fez um futebol bem abaixo. Foi neutralizado pelo Fluminense e muitas vezes a impressão que se deu é que o Fluminense já estava com muito mais vontade, estava com muito mais fome dos 3 pontos do que o Palmeiras. E aí a gente vai aqui rapidamente para estatística. Chutes, o Fluminense deu 14, o Palmeiras 7. O Fluminense deu 2 chutes em direção ao gol, o Palmeiras 1. Cara, como é que um jogo que um time dá 2 chutes em direção ao gol e o outro 1, tu vai falar que é bom? Tem amigo torcedor tricolor que está falando que o Fluminense fez um jogaço. Como é que o Fluminense fez um jogaço? O Fluminense deu 2 chutes em direção ao gol e o Palmeiras 1. Foi jogaço. Foi um jogo bem regular. Tá? Precisão nos passes, 85 a 84. Faltas. O Palmeiras fez mais faltas que o Fluminense. Fez 19, o Fluminense fez 14. Um jogo muito faltoso. Cartões amarelos 5, 3 para o Palmeiras, 2 para o Fluminense. Cartões vermelhos, nenhum impedimento, 1 para cada lado. E escanteios, 2 para o Palmeiras e 4 para o Fluminense. Posse de bola, um pouquinho a mais do Fluminense, 51 a 49. Agora, número muito baixo de chutes em direção ao gol, né? 2 do Fluminense e 1 do Palmeiras, porra, cara, não tem como você falar que foi um jogo bom, correto? E aí a gente vai aqui pro jogo. Cara, primeiro tempo o Fluminense jogou para não perder. O Fluminense jogou o primeiro tempo para não tomar gol. O Palmeiras tentou atacar, mas não estava conseguindo criar, não estava conseguindo sair das linhas que o Fluminense fazia, da boa marcação que o Mano fez. Ou seja, o Mano no primeiro tempo neutralizou o Palmeiras. O Palmeiras sem alguns jogadores, né? O Estevão faz muita falta ali. Alguns jogadores, acho que é o Piquerez, se não estiver enganado, que está machucado, com alguns desfalques. O Palmeiras, mas mesmo assim, o Palmeiras tem um elenco melhor, tem um trabalho mais consolidado. O trabalho do Palmeiras é mais consolidado que o de todo mundo. É igual o de Fortaleza pelo tempo, né? O Mano num início de trabalho, mas o Mano conseguiu defensivamente neutralizar. O Palmeiras não atacou muito, quase não chutou, quase não agrediu. O Palmeiras quase não sofreu no primeiro tempo, mas o Fluminense neutralizou o Palmeiras e conseguiu o empate no primeiro tempo, não sofrendo muito, jogo muito disputado, muito obrigado, mas muito pouco criativo, com muito poucos chutes, com muito pouca criação. O Fluminense começou até melhor. O Fluminense teve 2 chances
né? 2 chances no início do jogo, depois parou, e aí só deu Palmeiras, mas também sem criar muito. Sem criar muito. Um jogo burocrático de um lado para o outro. E aí, pro segundo tempo, não, cara. No segundo tempo, o Fluminense estava com mais gana, o Fluminense adiantou um pouco mais as linhas, o Fluminense incomodou mais o Palmeiras. Chegou um determinado momento do jogo que a impressão que se tinha é que o Palmeiras estava satisfeito com o empate, mas o Fluminense não, o Fluminense queria a vitória, e foi passando o jogo, o Fluminense foi vendo que o Palmeiras não estava conseguindo muita coisa, e o Fluminense estava chegando mais próximo, era um jogo parelho, mas você sentia que o Fluminense, se tinha alguém que poderia fazer o gol, era o Fluminense. O Fluminense jogando com o Arias ali pelo lado do campo, o Arias criando pelo lado do campo, o Ganso chegando, fez algumas substituições, e no final do jogo o Fluminense consegue fazer o gol. E esse gol, que foi do Arias, o Arias bateu muito bem na bola, tem uma situação importante para se falar. O jogador do Fluminense que entrou no segundo tempo, né, que foi o... Deixa eu pegar aqui o nome do jogador. Deixa eu pegar aqui. O Serna, né? Kevin Serna, que fez a jogada, número 90. Ele me pega a bola no seu campo, me dá um tapa na frente. O jogador do Palmeiras, que estava no lance, pula para não tocar no jogador do Fluminense. O jogador do Palmeiras pula para não fazer a falta, para não tomar o cartão amarelo. Eu não sei quem foi. Não sei se foi o Rony, eu não sei quem foi. Pula, literalmente sai da jogada, literalmente evita tomar o cartão amarelo que poderia tirar da próxima partida. E aí o garoto vai para frente, ganha na velocidade do outro jogador do Palmeiras, cruza para dentro da área muito bem, tocado, e o Arias faz o gol. Irmão, o jogador do Palmeiras trocou não tomar o cartão amarelo pelo gol. É isso. O jogador do Palmeiras poderia ter feito a falta. Ia parar a jogada. Não ia sair a jogada e, consequentemente, não ia sair o gol do Fluminense. Mas o jogador do Palmeiras pula para não tocar. Evita tocar. Irmão, isso é um escárnio, né, parceiro? Ele não pensou que poderia tomar o gol porque estava no contra-ataque do Fluminense. Ele tinha que matar o contra-ataque e não matou. Irmão, então, parceiro, o Fluminense mereceu a vitória. O Fluminense mereceu a vitória de 1-0. Se tinha um time, foi um jogo parelho, foi um jogo bom? Não. Jogo bem irregular. Bem irregular. Mas aonde o Fluminense mostrou, na minha opinião, até um determinado momento, principalmente no primeiro tempo, mais organização defensiva, neutralizou o Palmeiras, e no segundo tempo mostrou um pouco mais de vontade, arriscou um pouco mais, né? Que o Fluminense não é um time que está arriscando muito, mas arriscou um pouco mais no ataque e mostrou mais vontade de querer vencer. E aí, o jogador do Palmeiras me tira o corpo para não fazer falta, para não tomar o cartão amarelo, mereceu tomar o gol e o Fluminense mereceu a vitória. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Só lembrar, torcedor do Fluminense, pé no chão, irmão. Pé no chão. A situação do Fluminense ainda é muito complicada. O futebol que o Fluminense vem jogando melhorou. Lógico, não tinha nada. Tinha que melhorar. Mas para de viajar na moneda. A situação do Fluminense ainda é muito desesperadora. Muito desesperadora. Tá? Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Mas tem que acreditar. Tem que acreditar. Com esse futebol pragmático do Fluminense, dá para se livrar do rebaixamento. Agora, pensar em coisas grandes, pensar em Copa do Brasil, Libertadores, aí tá de sacanagem. Pensar em não cair com esse futebol, dá. Agora, pensar em Libertadores e Copa do Brasil, vou repetir. Aí estão de sacanagem. Realmente não entendem porra nenhuma de futebol. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!